Glórias a Deus. Sinto bastante alegre estar convosco aqui nessa noite. Quero saudação da minha esposa. Antes de vir para cá, estava ali com ela ali no hospital. Continuo orando para que a diabetes dele abaixe. Não sei o que, mas a diabetes, ele vai fazendo regime do hospital, não quer baixar. E vai depender de abaixar para poder fazer a cirurgia. Mas temos plena certeza e convicção que o Deus que nós servimos Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, imaginamos ou pensamos, né? Aproveitar que os irmãos estão em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 28. Glórias a Deus, aleluias, glórias a Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Que diz assim. Glórias a Deus. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar. Aleluia. Glórias a Deus, um culto intitulado Missão, aleluia, todos os dias está no nosso coração. Pelo menos é isso que nós devemos ter, todos os dias. Porque a missão, irmão, começa na nossa casa. Quando o nosso filho nasce, ele é pequenininho, nós já vamos ensinando ele no caminho que deve andar. Então a gente começa já a fazer missão com nossos filhos, fazendo missão todos os dias com a nossa esposa. Força, filho, vamos na igreja. Mas eu estou cansado, vamos na igreja. Ah, mas eu não estou bem, vamos na igreja. E assim a esposa com o marido, né? Bem, não vamos, hoje eu não quero ir, não estou bom. Não, hoje eu ia passear, mas vamos, se esforça. É fazer missão, irmãos. Todos os dias nós fazemos missão. E é no trabalho, quando a gente chega no trabalho, sempre a gente dá um jeito de falar. É o que eu estava comentando ontem com o pastor Gideão ali em Sanarudai. A gente sempre arruma um jeitinho de colocar alguma coisa da Bíblia. Às vezes eles fazem uma brincadeira, e a gente, aquela brincadeira a gente faz que não entendeu e já joga. Porque como eles falam do jeito que eles querem, também eles têm que ouvir o que eles não querem. Então quando eles falam, já aproveito mais na Bíblia e diz assim: você sabia que na Bíblia fala sobre isso? Então eles acabam ouvindo, queira ou não queira, e a gente assim vai fazendo missões. É com o cantor, é com os colegas de trabalho, é com o japonês, é com todas as línguas, raças, nações, a gente vai fazendo. E hoje esse culto intitulado Missões, o Senhor me deu essa palavra aqui no Evangelho de Mateus, sobre missão. A gente sempre fala sobre Jonas, né? Normalmente é sobre Jonas, e vai falando sobre missões. Aí esse id, o id, muitas vezes a gente toma o id, é a mesma coisa que dizer para o presbítero Miguel. Presbítero Miguel, ide ali fora. Estou dizendo, eu estou fazendo o quê? Falando o que para ele? Eu não estou pedindo, eu estou ordenando ele. Então, quando a gente vai ler aqui, muitas vezes fala, ide, a gente diz, ide por todo mundo, pega o Evangelho, a gente lê, o ide. Mas não lê como o Senhor está dizendo para nós, nos dando uma ordenança. Ele está dizendo uma ordem, vai. E isso ele quer dizer, vai. Então, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, vai. É o que nós fomos, os irmãos foram fazer nesse dia, na Ramamás. É o que nós fazemos quando a gente encontra alguém, né? Um brasileiro, e fala, que bom, você trabalha com você na fábrica. E fala, por que você não vai na igreja? Você já está fazendo o ID, você está praticando a ordenança de Deus, o ID. Porque o ID, irmão, muitas vezes nós deixamos o IDzinho. O ID nós tomamos não como ID de ordenança do nosso Deus, nós tomamos aquele ID que tanto faz como fez. É como um pai, muitas vezes, pede para que o filho faça alguma coisa. Filho, lava a louça. Se der, eu lavo. Mais tarde. A hora que eu estiver descansado. Depois disso, depois daquilo. A hora que chegar do trabalho, a hora que chegar da escola. E sempre a gente arruma uma desculpa
do Senhor, nós estamos nas últimas horas, os campos estão brancos, o Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite: ide, ou seja, é agora, Ele está mandando nós agora, ide e ensinai todas as nações, e dizendo para nós ensinar, porque nós somente a gente fala, ide, eu vou, mas eu vou ensinar o quê? Se eu não leio a palavra de Deus, eu não frequento a escola dominical, eu não participo de culto de oração, como eu não faço nada, eu não leio a palavra de Deus, vou ensinar o quê? Eu vou acabar que a pessoa vai me convencer, o islamismo vai acabar me convencendo, não é? Por exemplo, o camarada do Islã, o Evangelho. Então nós precisamos, para nós ensinar, nós precisamos o quê? Aprender. E aprender é lendo, é comendo a palavra de Deus. Tá? Não tem como nós aprender. Nós não vamos aprender na novela, nós não vamos aprender olhando a TV japonesa, nós não vamos aprender quando nós estiver jogando bola, nós não vamos aprender quando nós estiver fazendo natação, nós não vamos agora estiver lendo um livro de poesia, não. Nós vamos aprender na palavra de Deus. Tem muitos livros que edificam? Sim, tem. Mas, irmão, o melhor livro, o melhor maná, e não existe arroz, feijão, macarronada, churrasco, não. O melhor alimento para nós é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E se nós nos alimentarmos dela todos os dias, nós temos o que falar, porque está sobejando. Olha, eu tenho um pouco de comida, está com fome? Eu tenho um pouquinho aqui para você, senta aqui, vem que eu vou te dar um pouquinho. Ah, você está fraquinho? Senta aqui que eu vou te dar um pouquinho de comida. Você vai ver um maná que vai te sustentar para a vida eterna. Louvado seja e engrandecido o nome santo do Senhor. E quando ele diz, aleluia, glórias a Deus, portanto, ide e ensinai, diz batizando-as. Ele está dizendo, batizando-as. Glórias a Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Batizando-as. Não é aquele batismo, né, que eu te batizo, né, como a gente brincava, né, a gente brincava quando era pequeno. Não é o batismo simplesmente de nós aspergir. Hoje, eu vejo algumas igrejas, inclusive até de alguém da minha família, um sobrinho meu que é pastor de uma certa igreja lá no Brasil, e ele já aceita a igreja deles, evangélica, mas eles aceitam já aquele batismo que nós fizemos, igual eu fui batizado na igreja católica, né? Quando eu passei para Jesus, eu tinha 5 anos, então eu já tinha sido batizado na igreja ali na Água Rasa, ali em São Paulo, né? No bairro da Água Rasa, ali em São Paulo, naquela igreja ali. E então, irmão, e essas igrejas estão aceitando esse batismo, porque eles vêm cá, por incrível que pareça, o cristão vem cá e não conversa com o não cristão. Mas existe cara, como que é batizar? Irmãos, Deus sempre prepara tudo. Aleluia. Às vezes a gente olha para a circunstância, parece que não vai dar certo, parece que o mar não vai abrir, parece que a tempestade não vai passar, mas ele fala para ele, para você, toca nas águas, toca e o mar vai se abrir. Então, irmãos, com certeza Deus preparava um lugar para que a pessoa pudesse batizar, nem que tivesse que encher uma banheira d'água, mas aí ela ia ser submergida, em nome de Jesus. E nós, e a palavra de todos diz, e batizando-as, e dizendo, no nome da Trindade, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não adianta, é a mesma coisa que a filha do presidente Miguel fala assim, eu sou filha só do Miguel. Não, eu sou filho também da irmã Lúcia, tem ela também. Então, existe outra pessoa, igual nós, irmãos, nós temos não somente, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e temos os três reunidos em um. Por isso que nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fonte de água viva, fonte de esperança, e não há outro Deus maior que o meu Deus. Por isso que ele diz, que ele é o grande eu sou, ou seja, não existe ninguém além dele, não existe ninguém fora dele, não existe ninguém acima nem embaixo, nem do lado dele, ele está acima de tudo, ele reina, soberano está nessa noite, para nos abençoar, aleluia, glórias a Jesus, aleluia, glorificado, adorado, exaltado o nome santo do Senhor. Missão, irmão, é um ato de enviar, ou seja, levar boas novas além das fronteiras. É o ato de enviar, levar boas novas além da fronteira. Só um parentezinho, uma aspas agora aqui, do lado aqui. Irmãos, enviar. Quantos de nós estamos preparados? Se o Senhor disser agora, você vem aqui agora.
Ó, o avião está te esperando, você tem que largar tudo. Tudo. Você vai largar agora, nós vamos te colocar no avião, tu vai para o Iraque. Porque o Senhor mandou eu te falar que você vai para o Iraque. E quem tem essa coragem de ir? E quem larga tudo, irmão? Seja sincero, faz uma retrospectiva dentro de você. Você iria? Então, nós vamos para o Iraque. Vamos falar que vai quer? Para a China. Quem largaria tudo? Seu trabalhinho, seu carrinho, seu joyful, seu saideria. Aí agora está lá. Irmãos, agora vamos falar de lá. Aí está longe, tem que ver, tem que transformar. Quem é para a Xiga? Você larga tudo que você tem aqui, tu vai lá para a Xiga. Só que ela não vai ter salário de igreja, a missão não vai te ajudar, tu vai ter que trabalhar na fábrica, vai aguentar um metro de neve, etc e tal, daí para cima no inverno, e tu vai se virar. É você e Deus lá. Você largaria tudo? Você, por exemplo, quem tem casa própria aqui, largaria nós que temos uma casa própria aqui? Nós largava tudo, vai pagar aluguel para lá? Dentro do Japão, nós estamos dizendo, irmão. Então, muitas vezes nós falamos muito e fazemos pouco. Dizemos muito, mas temos nada. E eu sou deles, irmão. Eu me incluo nesse. Porque eu prego. Mas será que eu iria? Será que eu vou? Eu estou com a esposa enferma lá, internada. Será que eu iria? Para lá onde eu vou, será que vai ter um hospital? Deus me guarde, ela fica internada. Viu a minha situação? E eu largaria? Você largaria tudo? Você deixaria tudo por amor às almas? Meu Deus! Ai, caramba! Aleluia! Ai, porra, soltando! Aleluia! Bom, estou falando de mim também, viu? Para todos nós essa palavra. Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, irmão, quando diz para onde? Os discípulos disseram assim: para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Mas eles foram. Quando Jesus falou: ide, aí eles foram. Jesus respondeu para eles. Primeiro perguntaram: para onde iremos nós? Foi mais para frente, ele falou assim: ide por todo mundo. E muitas vezes nós perguntamos: eu queria tanto evangelizar, eu queria tanto, irmãos. Não evangelizando dentro da nossa casa. Não falamos com nossos filhos, porque senão, vou falar com o filho, virou para a conversa. Está muito esse negócio, você vai comigo. Pronto! Calou o pai, calou a mãe. Cadê o irmão dentro da casa dele? Cadê a mãe cristã? Cadê o pai cristão dentro da própria casa? Ele não faz missão dentro da própria casa dele. Não faz na família. Eu lembro em outubro do ano passado, fiz um ano agora, quando a irmã da minha mãe faleceu, foi para a glória, graças a Deus, que era serva do Senhor. Eu aproveitei, porque quando morria alguém na minha família, meu pai, quando dava a oportunidade de reunir a família, me dava a oportunidade para dar uma palavra no velório, irmão. É a palavra não era assim: coitado, morreu. Não. Eu pegava meus primos, minhas primas, eu disse: vocês estão aqui, você precisa de Jesus. Como mesmo Jesus que me transformou minha vida, está levando meu tio, está levando minha tia, levou meu pai, está morando na glória. Você também um dia pode morar lá na glória. Porque no inferno tudo vai vir. Então é um jeito da gente evangelizar, irmão. Até o velório. Não podemos perder o tempo, irmão. Não temos que ter vergonha. O Senhor um dia vai ter vergonha de nós. Se nós se envergonharmos deles agora em vida. Então, irmão, nós precisamos, o ID tem que realmente plantar na nossa vida, dentro do nosso ser, no nosso coração. Tem que ser um alimento todos os dias. Porque se não tiver o ID, o que adianta eu estar aqui em cima? Eu estaria aqui se eu não tivesse o ID. Não tem como, sem o ID não somos nada. Porque não podemos assim: não temos o ID. Não, mas eu vou lá na igreja, quando der eu vou louvar. Quando me der a oportunidade eu vou pegar. E muitas vezes você tem uma oportunidade. Não, hoje eu estou preparado. Hoje minha voz está louca, não tenho dom. Eu estava falando, acho que foi a minha irmã Sandra, se eu não me engano, eu estava falando. O irmão que cantou esses dias aqui, eu estava explicando para ele, o irmão lá atrás, ele cantou com a esposa. E ele teve coragem de vir, né? Eu falei: glória a Deus. Eu estava explicando para ele, falei: irmão, ele tem a voz. Eu falei: irmãos, você já ouviu o Sabiá cantar? Já ouviu o Pardal cantar? Já ouviu as andorinhas cantar? Já ouviu todos esses sons dos passarinhos? Mas você já ouviu a agrária, quando ela louva? Nem assim a voz da agrária. E desse jeito ela está louvando a Deus. Dessa forma ela está louvando a Deus, cada um do seu jeito. O importante é não louvar. É seguir a vida do Senhor e adorar de maneira da sua santidade. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu não sei pregar, mas eu sei: Jesus é bom. Jesus me salvou. Glória. Nem consegue crer, irmão. É assim. Ele é bom, ele cura, bate o Espírito Santo, leva para morar no céu. Quero escutar o Jesus. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. Eu falei de Jesus, falei que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele cura, salva.
estou falando que você está colocando na minha vida. Aleluia, glórias a Jesus. Aleluia. Irmão, pode, viu? Começa a falar. Eu estou comendo aqui, estou até lambendo os beijos. Glórias a Jesus. Aleluia. Então, irmão, o ID é desse jeito. O ID do nosso Deus é desse jeito. Quando ele imprime na tábua do nosso ser e a gente não aguenta. Se eu não falar com esse camarada, eu tenho que falar que dá um jeito. Irmão, ele está falando, olha, porque o martelo caiu, subiu, que a parede quebrou, assim, lá. Jesus é bom, né, rapaz? Olha, se não fosse Jesus, tinha caído em cima de você. Mas não dá nada a ver, pastor, você já está falando de Jesus. O outro está lá no meio, está na marca, já está uma cirurgia, agora vai ser. Pode ficar tranquilo, meu filho, você tem que falar. O médico está lá falando que ele pode morrer, antes que você chega lá na praça da salvação. Filho, aceita Jesus. Se você morrer, tu vai para o céu. Glória a Deus. Tu vai morar com o Senhor. E Jesus, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode transformar a tua vida. Irmão, aleluia, glória a Jesus. Irmão, agora que é hora, você vai falar de Jesus. É verdade. Agora, quando? Muito mais do que antes. Que agora, quando está em crise, né? Todo mundo agora quer ser ótimo e é bom, irmão. Mas você tem uma bomba, que é o poder de Deus na tua mão. Vai te transformar a vida, renovar a vida, salvar a vida e libertar vidas em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, caramba. Aleluia, glórias a Jesus, aleluia. Nós vemos aqui alguns irmãos estão, né? Porque já trabalharam hoje em dia, mas nós temos que trabalhar enquanto é dia, aleluia. E antes que o inverno vem, irmão. O ID, irmão, tem que brotar cada manhã na nossa vida e ensinar, irmãos. E vinha vindo um homem, e ele vinha, diz a palavra de Deus, que ele vinha vindo, andando e folheando. Aí parou. Servo de Deus. Você entende o que você está lendo aí? É Deus. Você entende o que você está lendo aí? Falou, eu estou vendo só as figurinhas aqui, umas letras bonitas, uns desenhos aqui. Como que eu vou entender isso aqui? Ninguém tem coragem de explicar? Não tem quem explica. Não tem. Aí a gente fala assim, mas tu lê essa Bíblia aqui agora? Mas tu lê essa Bíblia do testigo de Jeová? Ah, mas você lê só o Corão, você lê, irmãos, e você tem a palavra que você crê e sabe que é verdadeira e não tem coragem de ler. Não, filho, não é assim não. Pelo contrário, quando chega o teste lá na porta da tua casa, tu já expulsa em nome de Jesus, só aqui. Não quero nem ver esse camarada, não, pelo contrário, não. Tem que fazer igual meu cunhado lá no Brasil, lá em Ribeirão Preto. Quando chega o teste lá na casa dele, eu falo assim, peraí, primeiro vamos orar, aqui, vamos orar. É Deus, primeiro vamos orar. Jesus, aleluia. Primeiro vamos orar, ver o que Deus tem para mim, para você aqui. Aí então vamos falar de Jesus. Então ele já chegou o teste, primeiro para entrar, irmão. Glória a Deus, quem sabe ele vai convencer, né? Porque afinal os camaradas dizem que já viram, né? Eles são testemunha, né? Então se eles são testemunha que viram, então quem sabe convence. Então, irmão, você tem que fazer a mesma coisa, pega, não é embora. Eu não maltrato, irmão, pelo contrário, quando começa, eu lembro que tinha, ali quando eu morava ali no Dante, ali no Toshichu, a japonesinha vinha, a primeira vez que ela veio, então, a português, começou a falar alguma coisa em português, querendo me ensinar, aí eu falei, minutinho só, mandei ela então, aqui na Bíblia, não, a tua Bíblia diz assim, eu vou ler aqui, que a palavra de Deus diz assim, 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 não, mas não, assim não, olha filha, diz assim, 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 assado. Ela falou, minutinho só. Não fecha a porta, minutinho só. Ô, fulano, chamou mais um. Me ajuda, pediu, oi, ela já estava, não conseguia. Aí ela não conseguia convencer, ela chamou outro. Aí, irmão, eu sei que foram 3 vezes, 3 vezes eles saíram com a palavra de Deus, o que verdadeiramente diz a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer, não, porque eles também são algo importante para Deus. Como eu e você, precisamos de Jesus, eles também precisam de Deus. Então, em vez de nós expulsar, irmão, vamos ver para Jesus. Imagina um camarada, como foi dito aqui, imagina um camarada desse islamista se converter no Evangelho de Deus. É a mesma coisa de Chico de Jeová, irmão. Se ele se converter, não vai dar um bom crente, louvado seja Deus, porque eles são persistentes. Eles são persistentes. E a gente muitas vezes reclamando deles e não fazendo vírgula do que eles fazem. Não fazemos, irmão. Falando que ele não serve aqui, só abola, só perturba, só fala, e está todo dia todo sabendo na porta. Irmão, e você? Quando você saiu para ir na porta de alguém, para receber um não, uma porta na cara, quando você teve coragem de catar um folhetinho e distribuir, quando você teve coragem de tocar a campainha e falar,
que é servo do Senhor, que é a última palavra, eu já vou fechar a porta na tua cara. E eles têm coragem todos os dias, irmão. No Brasil a gente vê todo dia, né? Você já até identifica, você identifica os primos do cabelão e você identifica o da pastinha, os testes, né? Então, irmão, você até sabe quem são eles, irmão. E você com a tua identidade. Quando as pessoas olham para mim, para você, nossa, aquele lá é o servo do Senhor que está aí. Aquela é uma pessoa que está indo ali, aquele homem, aquela mulher, uma pessoa lavada, remida pelo sangue de Jesus. Olha como eles estão. Olha como eles estão vestidos, olha a fala deles, olha o linguajar deles, olha como eles se comportam. Aleluia, glórias a Deus. Aí, nisso, irmão, é o ide. Porque quantos maridos são ganhos? Porque a esposa ela fica caladinha na hora que tem que ficar, na hora que é para estourar, ela segura, passa o zíper e fica. Igual a faquinha, né? Capinzinho. Quer pôr tudo para fora. Mas tem que engolir. Tem que engolir. Quando vem, irmão, a vitória vem. A vitória vem. A salvação vem porque você, na hora que você explodir, você não explodiu. Você aguentou, fechou a boquinha e aguentou firme. E hoje você vê a esposa na casa do Senhor, louvando, adorando o nome do Senhor. É o isso que você fez, irmãos. Se você dizer uma palavra, você ganhou a tua família, ganhou o marido, ou o marido ganhou a esposa, somente com a boca fechada. Está vendo como as formas? Glórias a Jesus. E diz o verso 8, ele diz assim: e falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós vemos, irmãos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, nós estamos falando aqui, glórias a Deus, Mateus está dizendo sobre a soberania de Deus, está falando sobre o poder que Ele tem nos céus e Ele tem poder na terra. Ou seja, Ele manda o nosso Deus, o Deus o Deus que vocês todos servem, Ele manda no céu, na terra, no mar, no ar, onde quer que esteja, na pedra, para a pedra. Não há outro Deus maior que o meu e teu Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Por isso que Ele nos salvou. Porque a gente olha para nós, muitos de nós olhamos para o nosso passado, né? A gente vê que drástica a gente é e naquilo que o Senhor nos transformou. Aleluia, glórias a Jesus. É como uma pedra preciosa, né? E quando pega lá debaixo da terra e tem barro, e está cheio de risco, cheio de sujeira, e vem o elemento da lama naquele rio, naquela terra suja, com aquele mercúrio misturado. Mas quando vem para a mão do Orives, ele tem lapidar. Ele trabalha, ele limpa, ele dá brilho, ele dá jeito. E quando vai para a nossa mão, fica aquela coisa bonita, né? E assim nós somos na mão do Senhor. Quando Deus trabalha na nossa vida, e quando a gente vai ver na mão dele, nós somos outra pessoa transformada, liberta pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. E ele manda em todos os lugares. Ele diz ainda no verso 19, aleluia, ensinar. Ele diz as ordenanças dele, né? Portanto, ele está dizendo uma ordenância. O id dele é uma chamada, irmão. O id está dizendo uma chamada. Id, porque tem que ser agora. Não é assim, você pode ir, dá para você ir, tem como você ir. Não, o Senhor está falando agora para mim e para você. Nós temos que ir agora. Ou seja, ide, para nós ir já. Porque os campos estão brancos, sim, e a hora é agora. A hora é agora. Ide por todo mundo. Irmãos, ide. Essa palavra tem que ficar pregada na tábua do meu coração, do teu coração. Irmãos, é hora. E diz ainda, batizando-as, pela grande comissão, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amanhã mesmo nós vamos ter enterro, né? Amanhã nós vamos ter velório, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Amanhã, tem uma irmã morta aqui dentro. Tem duas. Mas amanhã vai ressuscitar, irmãos. Glórias a Deus. Né? Nós temos glórias a Jesus. Amanhã ela vai sair da água ressuscitada. Glórias a Deus. Para o louvor e glória no nome santo do Senhor. O Gabriel também vai estar lá. Glórias a Deus. E quem não viu o outro ressuscitar, vai amanhã no batismo que tu vai ver muitas vidas em nome de Jesus sendo ressuscitadas. Para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. E Ele nos delega poder, irmão. Poder em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
Muitos de nós falamos assim, as coisas não acontecem, eu não vejo acontecer, eu nunca vi isso. Olha, que eu já orei por tanta gente e ninguém foi curado. Olha, eu estou parecendo João, que a Bíblia não relata nenhum milagre de João, né? Então eu falo, eu sou o João, não acontece nada, eu oro, eu ponho a mão, não acontece nada. Irmão, você está fazendo o ídolo do Senhor. Aleluia. Você está indo, você está falando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos através deste nome, a palavra de Deus diz que desse nome há poder, irmãos. Há poder. Glórias a Deus. O senhor quer ver? Glória. Marcos 16, 15. Não é o irmão Marcos ali, não, tá? Glórias a Deus. Marcos 16, 15. Glórias a Jesus. Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Mano, eu vou contar, eu não ia contar, sabe? Mas eu vou contar. Eu não ia contar, eu vou contar. A última vez, irmãos, que eu estava com uma dor na coluna aqui no culto de terça-feira, acho que foi. Irmãos, o irmão me chamou para orar, assim, o irmão estava chegando, ele falou assim: olha, eu vou, e cheguei. Irmão, o irmão estava orando, o presbítero. Irmão, vocês já oraram por mim. E aí o irmão veio, pôs a mão nas minhas costas, irmão, eu não conseguia ficar assim. Eu estava ele orando e mexendo na perna assim, irmão, foi. Eu vou dizer para você, um pouco de dor ainda tem, irmão, mas a queda que eu não aguentava ficar sentado aqui, foi-se embora, irmão, desde aquele dia. Desde aquele dia, irmão. Desde daquela noite, irmão. Hoje eu não tenho irmão, não estou com remédio, não estou de salão, e eu não estou com dor nenhuma, irmão. Hoje não tem nada, nem um pouquinho. E olha que hoje eu peguei mais muito peso, mas muito. Dói o braço, dói a coluna, não. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Que nós ainda servimos a Deus que tudo pode e tudo faz. E muitos de nós temos o íntimo na nossa vida. E nós louvamos a Deus, porque nós encontramos ainda homens e mulheres que têm o íntimo no coração. E porão a mão nos enfermos, e eles serão curados. Glórias a Deus. Cuidar assim, irmão, nós temos oportunidade. Quem precisa de oração, nós não vem. Nós não vem nada, porque oração, ele já foi. Todo o culto eu vou lá, irmão. É porque tu vem sem wishy. Tu vem por vir. Tu vem só por vir. Aí eu vou, se Deus curar mim, se Deus curar, nasci com isso mesmo, vou morrer com isso mesmo. Não. Essa dor, irmão, o Senhor levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Levou tudo. Então essa dor, irmão, não é nossa, não. Se ele já levou, irmão, então é dele. É dele, ele que levou. Ele levou a mesma coisa que eu pegar isso aqui, eu levar essa bandeirinha para casa, levei, é minha. Ele levou, e foi assim que o Senhor fez na nossa vida. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos o quê? Enfermos. Sarados, glórias a Deus. Quem tem glória, deu glória a Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Glorificado, adorado, exaltado é o bom nome daquele que vive para todos sempre. Aleluia, glórias a Jesus. Nós louvamos a Deus, irmão. Aleluia, graças a Deus. E ele diz ainda no verso 20: ensinando-as a aguardar. Glória a Deus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, ele está dizendo o quê? Os novos convertidos, irmão. É o discipulado que o irmão Carlos está lá em Shima. É o discipulado que os irmãos dão aqui. É o discipulado que eu dei para o Eugênio. Está aqui a obra que o Senhor fez na vida dele. Irmão, esse é o discipulado. Então, ensinando a guardar. Porque quando a gente ensina, irmão, não é assim o nosso filhinho? A Brenda não era assim, irmão? Não tinha ali que você tinha que pegar na mão? Chegou a pegar na mão? Chegou, irmã, Brenda? Segurar na mão da Brenda, para ensinar a escrever o nome, né? Eu lembro, a Naninha não pegava
letra 100 vezes melhor que a minha, que horrível. A minha é pior que médico. Médico não sabe ler minha letra. Aleluia. E ela tem uma letra bonita. E assim, irmão, e se precisar, e a mesma coisa do nosso Deus, Deus para servir. Se precisar, ele pega ela pela mão. Ele diz: eu te tomo pela mão. Eu te tomo pela mão. Se você, ó, não quer ir, não tem força, ele te toma pela mão. Aí eu quero fazer, mas eu estou com preguiça, eu te tomo pela mão. Eu quero ir, mas eu tenho como ir, mas eu te tomo pela mão. Eu te ajudo, eu te esforço. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Aleluia, glórias a Jesus. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Às vezes eu fico olhando, irmão. Às vezes eu fico olhando a irmã Sandra, com todas as debilidades dela. Irmão, eu comento às vezes até com ímpio. Tem lá na igreja uma irmã assim assada, não falo o nome. Ela fala, tem uma bichinha, olha, tem um monte de problema de saúde, uma bichinha, mas não, é trabalhadora no algo seu. Não tem tempo ruim. Não vou nem olhar para ela, para não se engrandecer. Mas é verdade, irmão. Verdade. Não, com toda a dignidade dela, é a gente que o esforço que ela tem, irmão. Pela ordem do Senhor, não tem tempo ruim. É o que muitas vezes eu falo para minha esposa, ela fala assim: ah, bem, como que eu faço, né? Eu não posso nem te ajudar, eu só vou na igreja com você. Eu falo: aí, você só vai na igreja comigo? É uma grande coisa que você vai. As pessoas veem em ti o exemplo. Hoje você não está aqui? Ela está aqui. A minha esposa não está aqui, não pode. Mas não vê todo quando a gente olha para ela e fala assim, com todas as debilidades dela, com todas as enfermidades, com todos os problemas dela, está aqui louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E assim na vida da minha esposa, assim na minha, na tua vida, irmão. Às vezes você fala assim: ah, eu tenho tanto problema. Você já viu o tamanho do problema dela? Ah, você já tem tanto problema. Já viu o tamanho do problema dele? Às vezes a gente fala assim: irmãos, mas está me faltando um carro para ir para a igreja. Não, mas ainda dava tu ir a pé. Dava tu ir de circular, Mercedão, né? Andar carro de. Aqueles ônibus do Brasil, Mercedão, claro que nós andamos de Mercedes, circularzão, né? Aquilo lá. Aí você fala assim: pô, eu não tenho carro para ir, dono da igreja, e não vai. Irmão, aí você fala assim: tem um problema grande, porque custa muito um carro. Irmão, agora imagina você, que mora num lugar muito humilde, bem afastado da cidade. Você quer fazer comida, não tem uma caixa de fósforo para acender. A caixa de fósforo, quanto vale uma caixa de fósforo? Eu nem sei. 10, sei lá, não tenho ideia. Né? Nem sei quanto vale uma caixa de fósforo. Se queria um palito daquela lá, o som vai precisar acender, mas tu vai passar fome, porque você não tem. Você não sabe fazer aquele negócio ali, mexer no pauzinho, né, igual o índio, para poder levantar fogo. Irmão, então o teu problema é no fósforo. E às vezes você fala assim: olha, mas o gigante, irmão. Gigante é uma caixa de fósforo. Porque a pessoa está vivendo aquele problema é agora. E o gigante é um palitinho de fósforo. Mas pro outro, o tamanho gigante é uma compra de um carro, irmão. Então cada um tem um gigante na sua vida. A quando eu disse o meu cunhado essa semana, pastor Paulo Rezende, ele falou assim: Pedrão, eu vou te dizer uma coisa. É um gigante por dia. Eu falei: Paulo, eu te dizer só dois. É um de manhã e um de tarde. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer. Porque é maior que está em nós. Nós não precisamos de escudo, não precisamos de espada, não precisamos de força, não precisamos de nada, nem de tamanho. Porque tudo pertence a Deus. O maior é Deus. E Ele domina tudo, Ele manda em tudo, Ele faz tudo. Porque todo poder, toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio e majestade é para Ele, todos sempre. Amém, amém, amém. Glórias a Jesus. Oh, caramba, Soriais. Oh, aleluia, glórias a Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E o problema é por exemplo, no momento agora o relógio, irmão. Meu Deus do céu, glórias a Deus. E eu com o relógio, irmão, eu saio todo dia naquela correria, a 300 por hora. Tem o relógio comigo, misericórdia. E diz ainda aqui, a promessa que Ele nos faz. Glórias a Deus. E eis que estou convosco. Está vendo? Você está preocupado? Você chegou aqui, você, né? Irmão, você chegou preocupado aqui, né? Mas o Senhor está dizendo para mim, para te dizer: e eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse, né? Hoje, amanhã, eu tive ontem com você, hoje já não volta mais. Não, só daqui um ano. Não, um mês, um ano, 10 anos, não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, quem tem, olha, é a mesma coisa que criança. A criança, ela olha assim e ela fala: bom, se eu largar minha mãe, eu tenho meu pai.
Irmão, a gente vê, né? Infelizmente, alguns lares são criados sem pai. E a gente vê que, às vezes, coitado do filho, cresce com aquela estrutura difícil, né? Porque não tem pai. Porque não tem a figura do pai. Não é só porque chegou o dia dos pais, não tem o pai. Porque é aniversário do pai, não tem todo mundo comemorando aniversário do pai. Não, irmão. O homem dentro de uma casa, aquela lá que é o respeito, é a ordem, né? E que a gente vê, e muitos de nós, irmão, nós vemos que tem a falta disso. Mas, então, e muitas vezes o filho se queria tanto ter pai. Queria tanto, meu pai tivesse aqui, queria tanto, né? Eu queria. Quando a minha nasceu, eu estava na cidade de Brasília. Eu liguei lá, mas eu não estava na maternidade. E aqui eles falam assim, eu queria tanto que você tivesse aqui, olha, que ele nasceu. Até hoje ela fala, né? Até hoje ela fala, ela fala, meu pai estava lá em Brasília trabalhando. Um dia ele estava tão longe, eu estava lá 750 km de Ribeirão Preto. Estava trabalhando. Mas até hoje ela lembrar que você poderia tanto estar ali comigo quando a minha nasceu. Mas eu louvo a Deus. Glórias a Deus, porque eu pude voltar para casa. Glórias a Deus e abraçar e beijar elas. Mas é assim, e louvar o nosso Deus. Eu não pude dar conta do trabalho. Mas Deus, Ele trabalha e ainda fica com você. Deus toma conta de tudo e ainda toma conta da nossa vida. Deus olha tudo e ainda olha para nós. Ele nos vê, Ele nos acompanha, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Aleluia, com o seu braço Ele nos levanta, nos ergue, nos sara, nos cura. Esse é o Deus que nós seguimos, irmãos. Por isso Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Então não desanime. Às vezes você acorda desanimado. Eu tenho que trabalhar. Quem é de serviço? O Senhor disse que vai estar com você. Você fala que vai estar difícil para você, mas Deus vai estar ajudando, vai estar pegando as pecinhas, a linha vai estar corrida, mas Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. Quer ver como Deus vai estar com você? Olha, você começa a caminhar, que não dá mais para dar tempo de você passar o tempo. Você começa assim, glória, aleluia, glória, aleluia. Começa a louvar, começa a adorar, você vai ver Jesus crescendo na tua vida. E você vai começar, vai ficar na caixa, tu vai chutar. Aleluia. Vai suor, vai doer, vai cair, porque a presença de Deus. Ele diz, eu estarei, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glórias a Deus. E diz, irmãos, o que é missão? Na verdade, eu não falei, né? Glórias a Deus. Aleluia. Missão é o ato de enviar. Mas não, irmão, muitos de nós, eu conheço, por exemplo, conheço missionários que foram, irmão, mas eu não vou fazer missão, irmão. Tem uma vida boa. Eu queria estar no lugar da perto dele, irmão. Olha a vida. Entendeu? Mas foi, né? Olha, vocês entenderam, né? Mas foi verdade. E tem, né? Infelizmente está assim. Muitos vão por aventura. Aí eu vou, né? Aí vai, bate e volta, né? Já viu aquele, o bate e volta, como é que é, né? Vai lá, não é isso. Volta para trás. Eu bate e volta, irmão. Eu bate e volta. Esse aí. Infelizmente está cheio de gente que vão atrás da aventura. Quem sabe eu vou lá para o Peru, pegar aquela selva ali, né? Quem sabe eu vou para a Venezuela, ali tem aquela selva amazônica, eu vou ver aqueles, eu vou poder caçar, andar no barco, começar a cozinha e chega lá, o que o povo quer matar, eu vou dar qualquer aqui, o que não tem o que comer, o que beber, o que beber, não tem nada, não tem nada, eu vou embora desse lugar. O que eu estava lá no Japão, eu estava no Brasil, no maior eu vim ficar no lugar desse aqui, o que não? A polícia está querendo matar, os bandidos estão querendo matar, os índios estão querendo jogar flecha, e eu vou ficar fazendo o que é aqui? Missão, eu vou pegar lá para minha casa, vou fazer missão na minha casa. Porque vai para uma aventura, irmão. E missão não é uma aventura, não é ganhar dinheiro. E muitos estão usando missão como ganhar dinheiro, irmão. Sobreviver, um modo de viver bem, sem trabalhar. Perdão, vagabundos exploram os cristãos. Usa o nome de Deus em vão, mas aquele dia será cobrado. Será cobrado. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Tem muitos que acham que eu passeio. Eu vou, porque eu vou para a Espanha. Que chegando lá na Espanha, aí eu vou ter lá a temporada. Eu vou por essa temporada. Não é todo dia que tem encontro.
Então, o culto é só de tarde, estou de manhã cedo, vou lá para lá. Vai ter corrida, lá depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Vou para os Estados Unidos, opa, eu vou lá do. Acho que eu chego no barco lá. Walt Disney lá, eu vou lá na Walt Disney, lá no Universal, deixa de ir na Universal do Brasil, vai na Universal lá dos Estados Unidos, irmão, glórias a Deus. E vai no quer passeio. Lazer, toma lições como lazer, irmão. Toma lições como lazer. E está cheio, infelizmente, de gente desse jeito. E tem muitos irmãos, jovens, eu tenho vídeo, eu tenho. Me manda, que ele acha que assim, não trabalha em escola. Vai lá, faz, por exemplo, o professor, gostou? Dei para a turma de classe, irmão, missão não é assim. Não, você tem que negar tudo. Você tem que negar tudo e a Deus, inclusive a sua própria vida. Você tem que lembrar assim, e agora? Minha família ou a alma? Meus filhos ou as almas? Quem está disposto a abandonar? Estamos juntos, irmão. Sabe que você está com a tua esposa, está com seus filhos? Está junto com você, mas você está abandonando. Entre aspas, né? Que você, olha, eu não posso. Pai, passa o dia comigo hoje. Filho, pai, não pode. Pai, tem que ir lá no sítio, tem que ir lá na fazenda, lá. Tem que ir lá, estou precisando me pedir para mim ir lá orar. Lá eu tenho que ir lá orar. O fulano está endemoniado, o fulano está enfermo, eu tenho que ir. A esposa vem, passa essa noite comigo, filho, eu não posso. Que o irmão lá foi atropelado, eu tenho um enterro para fazer, um velório. Irmãos, esse é o índio, abandona tudo. Estão entendendo o que é o índio, irmãos? Um de nós até hoje não entendeu o que é o índio. Que é largar tudo pela rua das almas e amor de Deus. E nós dizemos, por isso que ele diz: a quem enviarei? A quem enviarei? Porque vocês estão vendo mais ou menos um pouquinho, algumas coisas eu estou pulando aqui, que eu tenho esse caso, um pouco do índio. Mas ele está dizendo: a quem eu vou enviar? Mas, tem que não deixar pai, mãe, filho, trabalho, negócio, por amor de mim. Nós estamos prontos para deixar? Como foi no começo dessa pregação. Nós estamos dispostos a deixar? Estamos dispostos a deixar? Mas para mim ir eu vou ter que... Veja bem, eu vou. Não, eu vou sim. Onde quer? Você vai ter que ir lá para a tua rua. Eu vou, cidade grande, mas vai pagar aluguel, carro, celular, tudo paga, né? Não dá. Não dá, pastor. Para mim não dá. Missão, não vai. Não, por você. Não dá. Não tem jeito, tem família, não dá. Mas é aqui no Japão. Não, mas não dá. Você quer ir? Então está precisando de missionário para a África. Quem quer ir? Alguns levantam a mão. Aí, acabou o culto. Então aqueles que levantaram a mão, vem aqui na frente. Irmãos, aqueles que levantaram a mão, vem aqui na frente. Irmãos, aqueles que levantaram a mão, vem aqui na frente. Cadê os irmãos? Levantaram, só para mostrar. Às vezes com vergonha, se eu não levantar a mão, vão ficar olhando para mim, o pastor ficar olhando. Então eu levei a mão. Mas o índio não estava plantado no teu ser. O índio não estava no nosso interior. Que a partir dessa noite, irmão, não faz nada a ver com o que foi escrito. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela palavra que o Senhor me deu para mim. Porque a palavra começou primeiro falando comigo. Aleluia. Que esse índio, irmãos, ensinando todas as nações, pregando o Evangelho, batizando-nos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E quando doer a tua mão, aleluia, o enfermo tem que ser curado, o paralítico tem que andar, o cego tem que enxergar, o mudo tem que falar, o surdo tem que ouvir, e aquele que está morto tem que ressuscitar. Porque você está com o índio de Cristo. Nós ouvimos aqui as irmãs cantando, né? Levanta em nome de Jesus. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eles tinham o id de Jesus no coração. Porque Jesus falou: ide por todo mundo, e eles foram. Aí chegaram naquela porta chamada Formosa, encontraram aquele coitado, né? Porque era um coitado. Muitas vezes a gente olha assim: esse japonês, esse cara ruim, esse brasileiro, que cara mal amada, esse outro, que cara, ele é ruim, ele é chato. Irmãos, é um miserável pecador como eu e vocês somos. É um miserável pecador que necessita
de Jesus. E nós temos o que? Deus na nossa vida? Nós temos o amor de Deus. E não é isso que nós temos que transmitir para as vidas. Amor. As pessoas têm que ver em nós amor. Ah, você fala demais, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Ah, porque você... Jesus é bom. Irmão, você nunca vai bater. Nunca vai bater de frente. Sempre dizer que Jesus é bom. A pessoa vê, fala assim, existe amor. Ele, por mais que eu já fiz, por mais que eu já falei, esse camarada, ele ainda fica na dele. Eu vou conhecer esse Jesus. Esse foi o teu proceder. Então, irmão, vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Nós devemos, irmão, no ID nós devemos orar, contribuir, aleluia, e contribuir. Nós devemos orar, contribuir e contribuir. Esse é o nosso objetivo, irmão. Esse é o objetivo do trabalho da igreja. É ganhar almas. Esse culto, irmão, muito bonito. Glórias a Deus. Teve os louvores, glórias a Deus. As crianças cantaram, glórias a Deus, irmão. Mas o intuito não foi das crianças cantar, da mocidade cantar. Irmão, o intuito desse culto é ganhar almas para Jesus. Todo culto hoje lá em Ramon-Márcio não foi a apresentação, o gesto, a dança, os hinos, não foi. O intuito foi ganhar almas para Jesus. O nosso intuito tem que ser todos os dias ganhar almas para Jesus. Aleluia. O índice, como eu já falei, vou repetir de novo, grava na tua mente, na tábua do teu coração. Tem que estar todos os dias na nossa boca, no nosso coração. Aleluia. Ide por todo mundo. Jesus. Ide por todo mundo. E não é por todo mundo que está dizendo só em termo global, não. Todos os países. Por todo mundo. Está dizendo todo mundo. O japonês, o português, o italiano, o branco, o preto, o negro, o alto, o baixo, o cego, o surdo, para todo mundo. Isso por todo mundo. E sempre pregando o evangelho de Jesus salva. Batismo do Espírito Santo leva ao coração. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Anamã, darás, solicando, aramás. Essa palavra, irmãos, vai ficar guardada no nosso ser. Que o ídolo do Senhor. Nós vemos tudo acontecendo. Terremoto no Brasil, agora teve essa semana, lá no Acre, né? Quase 7, né? Acho que foi 7. Muito forte. Aí você fala assim, mas não é Minas? Então, agora está não. E assim, em todos os lugares, é peste. Lá no Brasil, agora as crianças nascendo de cabeça pequena. E tudo quanto é coisa acontecendo, irmão. Aí você fala assim, nossa, é uma crise, é um vírus, é nada, é a volta de Jesus, irmão. É a volta de Jesus. Ai, se come bomba, porque